Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Landed. Os segmentos são muito interessantes, né? Eu trabalho, na verdade, né, com comércio exterior há 25 anos e eu tenho empresa na área de comércio exterior há 18 anos. Então imagina a quantidade de coisa que eu já fiz e já vi, já exportei. E um dos segmentos muito interessantes do qual eu trabalho já há 10 anos é na parte do fashion. O fashion, ele tem, além de ser um produto de fato perecível, né? Por mais que as pessoas acreditem que não, porque é roupa, mas o fashion, ele acaba sendo o ponto muito grande de moda. E a moda, ela é cíclica, né? Muitas vezes porque ela vai e volta, mas com um novo tipo de design, um novo tipo de tendência, às vezes de cores, enfim. Mas ela também acaba vindo de uma maneira que a gente tem uma validade muito curta para vender essa coleção. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar no internacional de aspectos práticos, desde janela de entrega, como fazer o cálculo de né? Principalmente para hemisférios, não hemisférios, né? O outro hemisfério, ao contrário do Brasil, que é o hemisfério norte. Então veja que quando é verão no Brasil, é inverno aqui, e quando é inverno no Brasil, é verão aqui, né? No hemisfério norte. Então o que acontece com tudo isso? A gente precisa enquadrar que o cronograma das entregas, eles são diferentes, mas também a parte cultural. Aqui, por exemplo, na Europa, é muito comum comprar ex-works. O que significa o ex-works? O ex-works significa que o comprador aqui, ele vai comprar do seu endereço de onde você vai deixar. Então, se a sua fábrica, vamos supor, é em Belo Horizonte, né? Você deixa lá em Belo Horizonte a sua mercadoria. Aqui, eles entendem que eles têm que trazer de Belo Horizonte para cá e essa responsabilidade é deles. Os Estados Unidos não funciona assim. E eu já vi diversas empresas entrarem com preço errado nos Estados Unidos e muitas vezes terem prejuízos exorbitantes ou até às vezes nem serem competitivos porque fazem o preço errado. Nos Estados Unidos, eles chamam landed. Landed nada mais é do que um incoterm chamado DDP. Isso o que significa? Significa que o seu produto, quando você vai tirar o pedido lá, ele já tem que ser calculado com o valor da entrega para o comprador, incluindo os impostos americanos. Então veja que nem sempre quando você diz que você exporta mercadoria e ela é simples, não é. Nos Estados Unidos é diferente. E se você é uma empresa muito pequena que começa a tentar entrar no mercado americano, indo com uma tabela FOB, uma tabela FCA, uma tabela Ex-Works, o americano ele tem o perfil que ele quer comodidade. E essa comodidade ele quer saber how much? E você vai dizer, $100. E ele vai dizer, ok, I want it. But quando você pegar e dizer, então, mas aqui, aí você vai ter que pagar o frete, vai ter que pagar isso. Ele vai olhar, não, it's too much work. Ele não vai fechar a venda, ele não vai fechar a compra com você. Então, a tabela landed, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando nós falamos do fashion, normalmente os clientes, eles podem pagar 30% no pedido e 70% quando você produzir, mas dentro da janela de entrega deles. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está lá na Coterie, que normalmente é em setembro, você tira um pedido na Coterie, tudo certo, você fez o seu preço certo, né? Tá tudo certo no Landed, você fez o seu preço e aí quando você chega lá na Coterie, você tira o pedido a 30, 70. Esses 30% ele vai fazer o pagamento para você, você vai produzir e vamos supor que isso acontece demais. Em janeiro você está com a mercadoria pronta. Mas lembre-se que quando você está indo na Coterie em setembro, você está vendendo o Summer para eles, que é o teu Summer no Brasil, que é novembro, dezembro, certo? Só que o Summer nos Estados Unidos é em julho. Ele vai pedir para fazer essa entrega provavelmente a partir de março. Tem clientes que pedem a entrega a partir de abril. Então veja que você tirou um pedido em setembro, você recebeu os 30% ali uns 15, 20 dias depois da feira, você tem que produzir essa mercadoria, você tem que aguardar essa mercadoria para entregar na janela que o cliente quer.
Esse tipo de fluxo de caixa, você precisa muitas vezes entender que ele é complexo e que você precisa de um fôlego, porque você não vai receber esses 70% sem ele querer que você entregue na janela dele. É um pouco confuso, eu sei. Muitas vezes, para quem já trabalha com fashion no Brasil, eles entendem a lógica, mas eles se atrapalham um pouco no cronograma e na data. Eu sou a Alessandra Marcelino, eu tenho 25 anos de comércio exterior, como eu já comentei, e eu fico aqui para caso você queira saber um pouco mais como funciona a parte do landed nos Estados Unidos e quais as dicas que eu posso realmente transmitir para você antes mesmo de fechar qualquer tipo de feira internacional ou de missões ou entrar nesse mercado que é tão competitivo, vale a pena, mas tem que ir do jeito certo. Eu tô por aqui. Até mais!